Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento devocional, esse momento preparado pela Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. É uma alegria ter você nesse momento. Que Deus abençoe ricamente o estudo da sua palavra. Queremos invocar a presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, clamando a Ele que abra nossos corações e mentes para compreendermos a sua palavra. Nesse momento devocional, eu convido você a abrir a Bíblia e ler comigo as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, do versículo 14 a 25. Esse texto é muito interessante porque ele aborda uma temática que é um assunto muito relevante e muito discutido na igreja cristã, a questão do livre-arbítrio. O ser humano tem o poder de decidir sobre as questões materiais da sua vida? Claro que sim. Mas e as questões espirituais? Alguns creem que nós podemos aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal ou rejeitá-lo como se fosse uma decisão minha. Mas nós, cristãos luteranos, cremos que a nossa velha natureza ela não pode aceitar Jesus como seu Salvador. Que a nossa natureza ela não tem essa condição de tomar uma decisão. Como diz na Fórmula de Concórdia, um dos documentos que estão no livro de Concórdia, que é o livro onde nós temos a visão luterana, a interpretação luterana das Sagradas Escrituras, ele diz assim: a palavra de Deus testifica que em coisas divinas o entendimento, o coração e a vontade do ser humano natural e renegado não somente estão inteiramente desviados de Deus, mas também estão corrompidos e voltados contra Deus para todo o mal. Também que não são apenas fracos, impotentes, incapazes e mortos para o bem, mas estão além disso, miseravelmente pervertidos, envenenados e corrompidos pelo pecado original. Disso resulta, por disposição e natureza, são totalmente maus, contrários a Deus e a Ele hostis, demasiadamente vigorosos, vivos e ativos para tudo o que desagrada a Deus e lhes é contrário. Veja que palavras duras essa afirmação dos reformadores luteranos de que nós somos corrompidos totalmente, desviados de Deus, voltados contra Deus. A gente nem acredita em ouvir uma coisa dessa, que o ser humano ele é voltado contra Deus, mas essa é a velha natureza. Será que eles não exageraram? Quero convidá-lo a ler as palavras de Paulo a Romanos 7, versículo 14 e seguintes. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha agora o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizado. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por que isso acontece? Que por mais que você se reconheça, saiba o que é errado, saiba o que é mal, porque a lei de Deus nos aponta isso, a sua consciência aponta e te mostra que você está fazendo algo que é errado, que é pecaminoso, você não consegue deixar de pecar. Eu não consigo deixar de pecar, seja por pensamentos, palavras, ações ou omissões. E é o que Paulo está dizendo. Eu não consigo deixar de pecar. O que eu não quero, eu faço. O que eu quero, agradar a Deus, ser fiel a Ele, cumprir os seus mandamentos, eu não faço. O que eu não quero, desobedecer a Deus, pecar, isso eu acabo fazendo. Como é que uma pessoa que não consegue deixar de pecar pode tomar alguma decisão outra na sua vida espiritual, na sua relação com Deus? É impossível. Porque o bem não está no coração humano. É do coração humano que brotam os maus desejos, os desejos malignos. É necessário que o bem venha de fora.
E por isso que eu e você, que cremos em Jesus como nosso Salvador, temos que ser muito gratos a Deus. Porque se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, foi porque Deus veio até nós, colocou dentro do nosso coração o dom da fé. E através da fé em Cristo Jesus nos dá a vida eterna. Através dessa ação de Deus, o coração do ser humano é habitado pelo Espírito Santo. E agora não só a minha velha natureza pecaminosa habita dentro de mim, mas como o Espírito Santo está dentro de mim. E isso faz alguma diferença? Isso de alguma maneira mexe com a gente? Claro que sim. Claro que sim. Através da ação de Deus e Espírito Santo na nossa vida, eu não estou sozinho. Eu tenho um aliado na luta contra o pecado. Eu tenho um aliado que vai me ajudando, que vai me fortalecendo, que vai fazendo com que a minha vida mude, seja modificada na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Infelizmente, nós não alcançaremos a perfeição, mas com a força do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos dizer: afasta-te de mim, Satanás. Podemos vencer as tentações. E mesmo quando caímos em tentações, o Espírito Santo nos lembra que temos bom advogado diante de Deus Pai, que é Jesus Cristo, e isso me move a levantar. Meu irmão, minha irmã, Deus ama muito você. Ele escolheu você. Ele te santifica. Ele te abençoa. Ele te perdoa. Ele te ajuda. Não desanime nessa luta contra o pecado. Não se conforme. Porque muitas pessoas pegam esse texto de Paulo para se conformar e dizer: está vendo? Se Paulo era assim, imagina eu. E não lutam contra o pecado. Mas se acomodam. Dê um basta. Saia dessa zona de conforto. Vamos vencer o diabo, o mundo e a nossa carne? Pense nisso. Vamos continuar. Mas se eu faço o que não quero, diz o versículo 20, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai nos livrar, já que somos miseráveis pecadores? Quem é que vai nos livrar se eu não consigo deixar de pecar? Como é que isso vai acontecer? É por isso que nós não nos agarramos nas nossas ações. Por isso que quem se agarra nas suas próprias ações nunca terá certeza se já fez o suficiente para merecer a salvação. Porque o suficiente para merecer a salvação é a perfeição. 100% do tempo sendo 100% santo. Isso é impossível para mim e para você. Quem então poderá nos livrar dessa morte? Versículo 25. Olha que linda, pura verdade. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Nós temos como Senhor não mais o pecado, não. O nosso Senhor é Jesus Cristo. O nosso Rei é Jesus Cristo. O nosso tutor, o nosso mestre, mas acima de tudo, o nosso Salvador é Jesus Cristo. Eu e você estamos livres da condenação eterna, graças a Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Quem nos livra? Jesus Cristo. Quem nos fortalece? Jesus Cristo. Quem nos perdoa? Jesus Cristo. Quem nos ama ao ponto de dar a sua vida por nós? Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Louvado seja Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o teu e o meu Redentor. Ele vive e reina, hoje e sempre. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por enviar Jesus Cristo. Obrigado por colocar no meu coração o dom da fé. Te peço que fortaleça a fé de cada um de nós, para que continuemos firmados em Cristo Jesus, lutando contra as tentações. Fortalece, Senhor, a cada um de nós, para que continuemos firmes na fé no Salvador.
Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela tua companhia, que Deus abençoe ricamente o meditar nessas palavras e convidamos você a estar conosco no próximo culto, no domingo, 10h30, aqui na Rua Santa Clara, 307, Copacabana, Rio de Janeiro, ou então pelas nossas redes sociais. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Até o nosso próximo encontro.